Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Renan Torres, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Redatores no Desafio Redação Nota 1000, o seu vídeo semanal que vai discutir as temáticas que são propostas no programa Desafio Redação Nota 1000 do governo da Paraíba. O nosso tema de redação hoje ele é um tema que para muitos é considerado polêmico, mas é um tema que precisa ser discutido. E para ser bem sincero com vocês, eu não descarto a possibilidade de ele cair no Enem. A nossa temática da semana é Ações afirmativas no Brasil, avanços e desafios sobre a perspectiva da democratização do ensino. E muitas pessoas ficaram com dúvidas sobre o que são ações afirmativas ou mesmo o que deveria ser ou que deve ser discutido em relação a esse tema. Se você ler o texto motivador, você já vai notar que o tema ele está relacionado à questão das cotas. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu queria te fazer um pedido. Se inscreva no canal Redatores. Eu percebi que mais de 70% dos visualizadores desses vídeos do Desafio Redação Nota 1000 não são inscritos no nosso canal. Então dá aquela forcinha, se inscreve, deixa aquele like, compartilha com os amigos e o melhor, coloca nos comentários o que tu achou desse vídeo. Eu estou testando esse novo formato de vídeo. Como vocês puderam ver, eu não estou com nenhum slide espelhado. Eu vou colocar para vocês as anotações aqui do meu lado e assim a gente pode ter uma interação mais viva em relação a essa temática. Eu separei aqui para vocês alguns argumentos que podem ser debatidos no que diz respeito a essa temática. Eu sempre digo isso desde o Desafio Redação Nota 1000 de 2021. Se eu me proponho a fazer uma redação, é importante que eu faça a leitura dos textos motivadores dessa redação, tendo em vista que essa leitura ela vai fazer com que eu tenha um entendimento completo. O nosso texto motivador número 1 é um texto relacionado à notícia de que a lei de cotas, que é um tipo de ação afirmativa, ela completa uma década, tá? Quem está acompanhando as discussões legislativas, quem acompanha o Congresso Nacional, quem acompanha as notícias sobre educação, sabe que em 2022 tivemos o vencimento da aplicação da lei de cotas. A lei de cotas ela serve para possibilitar o ingresso dos alunos cotistas, que são alunos que pertencem à classe social de renda familiar baixa, negros, indígenas, para o ingresso no ensino superior. A aplicação ela teve seu vencimento em 2022 e a ideia é que isso aqui, até porque ela foi prorrogada, poderia ou não se tornar um tema de redação. Afinal de contas, será que poderia cair um tema de redação sobre cotas no Enem? Olha, eu vou ser sincero com vocês, eu acho que sim, tá? Há 10 anos, em 2013, o tema de redação do Enem foi os efeitos da implementação da lei seca no Brasil. A lei seca havia sido implementada, ela teve várias consequências positivas e o Enem cobrou lei seca como tema de redação. E vamos ser sinceros, vocês não acham que poderia cair na prova do Enem um tema parecido? Então a lei de cotas ela foi aplicada há 11 anos, ela teve efeitos positivos e o Desafio Redação Nota 1000 trouxe essa temática que tem uma lógica de Enem. Então o tema do desafio é o seguinte, ó, as ações afirmativas no Brasil, avanços e desafios sobre a perspectiva da democratização do ensino superior. Então esse recorte temático, ele parece muito com o que o Enem gosta de cobrar. O texto motivador número 1, ele fala sobre isso. Ele diz que a lei que foi sancionada em 2012 possibilitou, ao longo de uma década, que os alunos e as alunas da escola pública de baixa renda, negros, indígenas e pessoas com deficiência obtivessem acesso ao ensino superior. Até porque, historicamente, o ensino superior sempre foi, no Brasil, elitizado. E a ideia da aplicação da lei de cotas é diminuir essa elitização do ensino. O texto 2, ele é um texto que fala sobre a importância da lei de cotas na democratização do ensino superior, e ele traz, inclusive, alguns dados referentes ao URJ, tá? Que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
O texto 3, ele também fala que... Ele traz até um desafio importante, ele vai falar que não basta disponibilizar a lei de cotas, mas é interessante complementar e reforçar. Por quê? Porque um dos grandes problemas que nós temos em relação ao ingresso no ensino superior, sobretudo das pessoas pobres, é justamente a não permanência no ensino superior. É muito problemático o fato de que muitas pessoas, elas conseguem entrar no ensino superior, mas elas têm uma evasão posterior desse ensino superior. E essa evasão se dá porque faltam políticas, principalmente de assistência para esses indivíduos, para que eles possam completar a faculdade, completar esse ensino, tá? O texto 4, nós temos um infográfico exemplificando a lei de cotas para alunos da escola pública. Então, eu tenho ali 50 vagas para o curso de medicina, 25 seriam para alunos da escola pública e 25 para alunos da escola privada. E o texto 4, ele vai trazer essa ideia de que cota tem uma relação com a reparação histórica, sobretudo pelo fato de que as pessoas negras, elas foram marginalizadas com um tipo de aprovação do Estado. Desde o fim da escravidão, os negros eles foram jogados praticamente à própria sorte na sociedade, e apenas agora algumas políticas públicas têm sido tomadas para tentar fazer uma reparação desse problema histórico. Dito isso, a pergunta é: o que argumentar nesse tema? Eu queria dar para vocês aqui uma ênfase, eu vou até colocar a foto aqui embaixo, no nosso tema de redação, tá? O nosso tema de redação é Ações afirmativas no Brasil, avanços e desafios sobre a perspectiva da democratização. Pessoal, tem duas palavras aqui importantes que vão reforçar as problemáticas que precisam ser discutidas. Primeiro, avanços, e segundo, desafios. O que é que significa isso? Significa que o seu primeiro argumento ele tem que ser um argumento pautado em discutir os avanços, e o segundo argumento tem que ser um argumento pautado em discutir os desafios. Se eu quero extrapolar os textos motivadores, quais serão os desafios que eu vou discutir? Tá? Vamos lá. Vamos começar aqui inicialmente com conceitos. Eu vou colocar para vocês aqui na tela porque nós temos que ter uma compreensão integral. Ações afirmativas não significa que isso seja apenas cotas. As cotas são um exemplo de ações afirmativas, mas nem todas as ações afirmativas são cotas. Qual o conceito de ações afirmativas? Ações afirmativas são políticas sociais de combate a discriminações étnicas, raciais, religiosas, de gênero ou de casta, para promover a participação de minorias no processo político, no acesso à educação, que é o nosso tema, saúde, emprego, bens materiais, entre outros. Ou seja, as ações afirmativas elas podem ser amplas e elas devem ser aplicadas na ideia de inclusão aos setores sociais, como educação, saúde e mercado de trabalho. Dito isso, vale lembrar que o nosso tema ele se refere às cotas. Por quê? Porque no final do tema tu vai ter o seguinte: ações afirmativas sobre a perspectiva da democratização do ensino superior. Ou seja, as cotas é um exemplo de ação afirmativa que possibilita a inclusão de grupos que historicamente foram excluídos para ingresso no ensino superior. E aí a pergunta é, o que eu vou argumentar, tendo em vista que o tema tem avanços e tem desafios? Pois bem, o primeiro argumento que eu selecionei para vocês é trabalhar a ideia de avanços, tá? Você pode colocar que as cotas contribuíram para a diminuição das disparidades sociais em relação ao acesso ao ensino superior, tornando menos elitizado o acesso às universidades. Então, se historicamente as universidades, porque elas não deixaram de ser, mas se historicamente as universidades sempre foram elitizadas, a ideia das cotas é diminuir essa elitização das universidades, sobretudo em cursos de concorrência alta, direito, engenharias, medicina, odontologia. Então, esses cursos de concorrência alta, que estão ligados à mercantilização até mesmo do ensino médio, no que diz respeito a cursinhos
que cobram caríssimos para uma preparação, eles podem ser menos elitizados para aquelas pessoas que não têm condições de pagar por cursinhos com preços exorbitantes e assim possibilitar que esses indivíduos acessem o ensino superior. Então tu vai argumentar que as ações afirmativas das cotas, elas diminuíram a elitização da educação no Brasil. Como citação, eu vou dar aqui para você de exemplo o autor Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna tem uma frase que fala assim, ó: existem no país dois Brasis, o Brasil dos despossuídos e o Brasil dos privilegiados. O que eu posso argumentar? As cotas, as ações afirmativas para a educação, elas nasceram justamente para tentar diminuir essa disparidade entre os despossuídos e os privilegiados. Então você vai associar essa ideia das cotas como uma política pública para tentar amenizar a desigualdade no que diz respeito ao acesso ao ensino superior, tá? E no segundo argumento, que vai ser o nosso argumento de desafios, você pode se limitar ao texto motivador. Se você se limitar ao texto motivador, dá para discutir que um dos principais desafios é uma devida assistência de ações complementares para os alunos cotistas que ingressam no ensino superior, até porque nós não temos apenas que possibilitar o acesso, eu tenho que garantir que, além do acesso, o aluno ele tenha a plena condição de permanência. Então esse argumento é muito bom. Existem dificuldades para a permanência desses alunos no ensino superior. E essas dificuldades, elas precisam ser combatidas, caso contrário, não tenha uma efetivação adequada das cotas. Seria uma forma de você discutir o desafio. Mas eu tenho outro desafio muito interessante que pode também ser discutido. Você pode falar que, apesar dessas ações afirmativas, ainda são comuns as fraudes por alunos que não se enquadram nas cotas. Um dos principais problemas que nós observamos até mesmo na mídia é a constante tentativa de fraudes. E essas fraudes para o ingresso no ensino superior, elas dificultam com que as pessoas que de fato deveriam acessar, não acessem. Observação: o fato de haver fraudes não significa que as cotas não prestam. O fato de haver fraude não significa de que tem que acabar com as cotas, porque eu já vi gente argumentando sobre isso. Ah, tem fraude, então não pode ter cota. Cara, o que tem a ver? Se tem fraude, tem que haver uma forma de combater as fraudes, para assim haver uma efetiva aplicação dessas ações afirmativas. Então você vai argumentar que é preciso, tá? Você vai argumentar, na verdade, que esse problema das fraudes é um desafio que precisa ser enfrentado para que haja a devida aplicação das ações afirmativas das cotas. E o que você pode colocar na proposta de intervenção? Você pode colocar em cima do desafio que é preciso reforçar a fiscalização da análise fenótipa, que é justamente a análise que é feita para quem entra nas cotas, sobretudo as cotas raciais, dos ingressantes no ensino superior, para identificar e evitar que haja fraudes, garantindo o efetivo uso dessas políticas públicas. Então, tenho aqui dois argumentos, tá? Eu tenho um repertório para colocar para ti. Em relação ao segundo argumento, você pode colocar uma citação que envolva o dever do Estado em garantir uma educação de qualidade, dá para citar a própria Constituição, e aí você monta a tua proposta de intervenção em cima dessa problemática. Então, terei um argumento sobre avanços, eu terei um argumento sobre desafios e eu terei a minha proposta de intervenção. E esse é o nosso vídeo de hoje do Desafio Redação Nota 1000 aqui do Redatores. Eu queria mais uma vez te pedir que, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal Redatores, tá? É muito fácil, você clica no símbolo do canal aqui embaixo, vai ter a opção se inscrever e acompanhar todos os nossos vídeos, tá? Também queria te pedir para seguir as nossas redes sociais. Eu vou deixar na descrição as nossas demais redes sociais e com isso você ajuda o Redatores a fazer mais conteúdos para você. Então, muito obrigado pela atenção de todos e a gente se vê no próximo vídeo do Desafio Redação Nota 1000.